Silvio Santos sempre soube controlar o tempo na televisão. Mas naquela tarde, ele comprou um relógio que não marcava horas, marcava emoções. E o pior, às vezes, ele marcava o futuro. O que ninguém imaginava é que, ao colocá-lo no pulso, Silvio não passou a controlar o tempo. O tempo passou a observar ele. Silvio Santos sempre acreditou que um bom negócio começa quando algo parece simples demais para ser ignorado. Naquela tarde, sem seguranças, sem câmeras e sem auditório, ele caminhava por uma rua estreita do centro antigo, onde as vitrines pareciam ter parado no tempo. Entre lojas de discos esquecidos e alfaiates silenciosos, uma vitrine chamou sua atenção. Um relógio de pulso, exposto sozinho, sem preço, sem marca, sem destaque algum, e ainda assim, impossível de ignorar. O relógio tinha um design clássico, elegante, mas estranho. Os ponteiros eram dourados, porém não refletiam a luz como deveriam. O mostrador não possuía números, apenas pequenos traços discretos, como se o tempo ali fosse uma sugestão, não uma regra. Silvio franziu a testa, sorriu e murmurou para si mesmo: "Esse relógio parece mais velho que eu." E isso já é um feito. Ao entrar na loja, um sino tocou suavemente. O lugar cheirava a madeira antiga e poeira educada. Atrás do balcão, um senhor magro, de terno cinza e sorriso permanente, observava Silvio como se já o esperasse há muito tempo. "Boa tarde", disse o vendedor. "O senhor veio pelo relógio, não é?" Silvio estranhou. "Olha, meu amigo, eu vim só dar uma olhada. Mas quando alguém diz que eu vim por alguma coisa, geralmente está certo." O vendedor não riu. Apenas empurrou o relógio sobre o balcão com cuidado exagerado, como se estivesse manuseando algo vivo. "Este relógio não atrasa, não adianta e não quebra", explicou. "Então ele é perfeito", respondeu Silvio. "Só me diga, ele funciona?" O vendedor inclinou a cabeça. "Depende do que o senhor chama de funcionar." Silvio gargalhou, achando aquilo parte do charme da venda. Perguntou o preço. O vendedor respondeu com um valor surpreendentemente baixo. Desconfiado, Silvio comentou: "Esse preço está errado." "Não", disse o homem. "O relógio escolhe o dono, não o dinheiro." Aquilo deveria ter sido um aviso. Mas Silvio, acostumado a confiar no instinto, pagou sem discutir. Ao colocar o relógio no pulso, sentiu um leve arrepio, como quando as luzes do estúdio se acendem segundos antes de um programa começar. Nada demais, pensou, apenas imaginação. Quando saiu da loja, percebeu algo curioso. O sino não tocou. Ao olhar para trás, a vitrine estava vazia. Onde antes havia uma loja, agora havia apenas uma parede comum, como se o lugar nunca tivesse existido. Silvio piscou algumas vezes. "Bom, já vi coisas mais estranhas na televisão", comentou, rindo sozinho. No carro, observou o relógio novamente. Os ponteiros se moviam, mas não de forma contínua. Paravam, hesitavam, avançavam de maneira quase pensativa. Não marcavam horas exatas. Marcavam algo diferente. Silvio tentou ajustar, mas a coroa girava em falso. Ainda assim, ele sentiu uma estranha sensação de conforto, como se aquele objeto o conhecesse há décadas. Naquela noite, antes de dormir, colocou o relógio sobre a mesa de cabeceira. À meia-noite, os ponteiros se moveram sozinhos. Silvio não viu, mas o relógio marcou algo importante naquele instante, o começo de um tempo que não obedecia relógios comuns. E sem saber, Silvio Santos acabava de comprar muito mais do que um acessório elegante. Ele havia adquirido um mistério, que estava apenas começando a contar sua história. Silvio Santos acordou naquela manhã com a estranha sensação de que algo estava fora do lugar. Não era cansaço, nem preocupação com a audiência. Era como se o dia tivesse começado desalinhado. Antes mesmo de abrir os olhos, esticou o braço até a mesa de cabeceira e pegou o relógio recém-comprado.
Os ponteiros marcavam exatamente o mesmo horário da noite anterior. Ué, isso aqui parou? Murmurou, ainda sonolento. Levantou-se, foi até o banheiro, escovou os dentes, fez tudo no tempo habitual. Quando voltou ao quarto, conferiu novamente. Os ponteiros não haviam se mexido 1 milímetro sequer. Silvio riu sozinho. Muito bem, relógio. Já vi microfone falhar, câmera cair, mas relógio parado é novidade. Decidiu ignorar. Pegou outro relógio, comparou com o celular, tudo funcionava normalmente. Ainda assim, ao descer para o café da manhã, algo começou a chamar sua atenção. O motorista se atrasou, a governanta esqueceu o açúcar. A televisão da cozinha demorou quase 1 minuto para ligar, como se estivesse pensando se valia a pena. No caminho para o estúdio, o trânsito estava estranhamente calmo. Carros parados sem motivo aparente, motoristas olhando para o nada, como se aguardassem um sinal invisível. Silvio observava tudo pela janela. Agora sério. Olhou novamente para o relógio misterioso. Os ponteiros tremiam levemente, como se estivessem indecisos. Ao chegar ao estúdio, encontrou algo ainda mais curioso. A equipe técnica estava inteira presente, mas ninguém parecia saber exatamente que horas eram. Que horas começa a gravação? Perguntou Silvio. Os produtores se entreolharam. Um deles respondeu: então, estamos esperando dar o horário certo. E qual é o horário certo? Insistiu Silvio. Silêncio. As luzes do estúdio acenderam sozinhas, alguns segundos antes do previsto. O público começou a aplaudir sem que ninguém tivesse pedido. Um riso espontâneo se espalhou, como se todos compartilhassem uma piada que ninguém contou. Silvio sentiu um frio na barriga. Aquilo não era normal. Aquilo era dirigido por algo invisível. Durante a gravação, as câmeras mudavam de ângulo com perfeição incomum. As pessoas riam antes das piadas e se emocionavam em momentos aleatórios. Silvio, experiente como ninguém, improvisava, mas sentia que não estava sozinho no comando. Toda vez que tocava no relógio, algo mudava no ambiente, o clima, o ritmo, o tempo. No intervalo, Silvio resolveu testar. Girou levemente o pulso, apenas o suficiente para mover o relógio. Instantaneamente, o estúdio ficou em silêncio absoluto. O público parou de sorrir. O ar ficou pesado. Silvio recuou o braço assustado e tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ok, isso aqui não é um relógio comum, sussurrou. Ao final do dia, cansado, voltou para casa com mais perguntas do que respostas. O relógio agora marcava um horário impossível, algo entre 1 minuto e outro, como se estivesse medindo um intervalo que não existia oficialmente. Naquela noite, Silvio tentou dormir, mas percebeu que cada vez que fechava os olhos, o relógio emitia um leve tic-tac, não de segundos, mas de acontecimentos. Algo estava sendo contado, não o tempo, mas os momentos. E Silvio Santos começava a desconfiar que aquele relógio não estava atrasado. Estava apenas marcando algo que o mundo ainda não sabia ler. Silvio Santos demorou a pegar no sono naquela noite. O relógio repousava sobre a mesa, silencioso demais para algo que claramente não era normal. Não fazia tic-tac algum, mas ainda assim parecia acordado. Em certos momentos, Silvio tinha a impressão de que o objeto observava o quarto inteiro, como um espectador atento antes do início de um espetáculo. Por volta das 3 da manhã, algo mudou. Sem nenhum som, os ponteiros se moveram sozinhos. Silvio abriu os olhos no mesmo instante, como se tivesse sido chamado. Sentou-se na cama e encarou o relógio. O mostrador parecia mais claro, quase iluminado por dentro. Ao tocá-lo, sentiu um leve calor, seguido por uma sensação estranha no peito. Não dor, mas nostalgia. De repente, o quarto desapareceu. Silvio estava em outro lugar, ou melhor, em outro tempo. À sua frente, um jovem segurava um microfone improvisado,
nervoso, mas sorrindo. Era ele mesmo, décadas mais novo, em um pequeno estúdio improvisado, tentando convencer alguém de que aquele programa daria certo. Silvio, mais velho, reconheceu o momento imediatamente. Ora, ora, eu lembro disso, murmurou, emocionado. O jovem Silvio não o via, apenas falava, errava, ria e tentava de novo. O cenário se dissolveu lentamente, como fumaça, e deu lugar a outro momento. O primeiro grande auditório lotado, o primeiro aviãozinho de dinheiro lançado ao público, a primeira gargalhada coletiva que ecoou forte o suficiente para virar memória eterna. Cada cena surgia conforme os ponteiros do relógio giravam lentamente. Não eram lembranças aleatórias. Eram momentos marcantes, editados com precisão, como se alguém estivesse montando um programa especial sobre a própria vida de Silvio Santos. Então é isso que você marca, sussurrou ele, agora entendendo parte do mistério. Você não conta horas, você conta histórias. Num piscar de olhos, Silvio estava de volta ao quarto. O relógio estava novamente imóvel, como se nada tivesse acontecido. Ele respirava fundo, tentando organizar os pensamentos. Não havia dúvida. Aquele objeto não controlava o tempo comum. Ele acessava algo muito mais delicado. As lembranças que moldam quem somos. Na manhã seguinte, Silvio decidiu testar novamente, mas com cuidado. Sentou-se em sua poltrona favorita, segurou o relógio e fechou os olhos. Girou o pulso apenas um pouco. Imediatamente, uma nova lembrança surgiu, mas desta vez não era dele. Era do público. Pessoas rindo em suas salas, famílias reunidas aos domingos, crianças repetindo bordões sem entender completamente o significado. Silvio arregalou os olhos. Esse relógio guarda o tempo das pessoas, concluiu. Cada movimento revelava não apenas o passado, mas o impacto deixado nele. O relógio marcava o quanto um momento havia sido importante para alguém, o quanto havia ficado gravado no coração coletivo. Era um medidor de significado, não de segundos. Assustado e fascinado, Silvio colocou o relógio de volta na mesa. Aquilo era poderoso demais, perigoso demais. Um objeto capaz de acessar memórias poderia facilmente alterar sentimentos, decisões, destinos. Antes de sair do quarto, ouviu algo estranho. Um som quase imperceptível, como um sussurro metálico. O relógio vibrava levemente, como se estivesse impaciente, como se quisesse mais. Silvio percebeu então que o relógio não era apenas um instrumento passivo. Ele tinha vontade, desejo, preferência. Ele queria ser usado, queria palco, queria atenção. E naquele instante, Silvio Santos entendeu algo que o fez sorrir, apesar do medo. Aquele relógio era, no fundo, um artista. E artistas, quando ignorados, sempre encontram uma forma de chamar atenção. Silvio Santos passou o dia inteiro tentando ignorar o relógio. Não por falta de curiosidade, mas por excesso dela. O objeto permanecia sobre a mesa do escritório, imóvel, discreto, quase educado demais para algo que já havia provado ser capaz de atravessar lembranças e sentimentos. Ainda assim, Silvio sentia sua presença o tempo todo, como uma câmera ligada mesmo quando o programa ainda não começou. Durante a tarde, decidiu trabalhar normalmente. Reuniões, telefonemas, decisões importantes. Tudo parecia seguir o curso natural, até que pequenos detalhes começaram a escapar da normalidade. Pessoas repetiam frases sem perceber. Risadas surgiam em momentos inadequados. Um produtor se emocionou ao ouvir uma música aleatória no corredor, sem saber explicar o motivo. Silvio observava em silêncio. Sabia exatamente o culpado. No meio de uma reunião, o relógio vibrou levemente. Não fez barulho algum, mas Silvio sentiu o pulso formigar, mesmo sem estar usando-o. Aquilo não fazia sentido. O relógio não precisava mais estar em contato direto. Ele havia aprendido o ambiente. Como um artista experiente, sabia ler o público.
Silvio pegou o relógio com cuidado, como quem segura algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. Girou o pulso minimamente. O efeito foi imediato. A sala ficou estranhamente leve. As pessoas começaram a sorrir, a conversa fluiu melhor, ideias surgiram com facilidade. Era como se o relógio estivesse ajustando o clima emocional do lugar, afinando o tom da realidade. "Você gosta disso, não gosta?" murmurou Silvio, olhando para o mostrador. O relógio respondeu à sua maneira. Os ponteiros avançaram sozinhos. Decidido a entender os limites daquele poder, Silvio fez um teste mais ousado. Em um corredor vazio, girou o relógio um pouco mais do que antes. O ar pareceu ficar pesado instantaneamente. O silêncio se tornou desconfortável. Um funcionário passou por ali e parou sem saber por quê, com uma expressão melancólica, como se tivesse esquecido algo importante. Silvio rapidamente voltou o relógio à posição anterior. O funcionário respirou fundo e seguiu caminho, confuso. "Isso não é brincadeira", sussurrou Silvio, sério. Naquele momento, uma lembrança o atingiu como um aviso. Todo grande poder, quando usado sem cuidado, cobra seu preço. O relógio não apenas mostrava emoções, ele as amplificava, dobrava, distorcia. Ao final do dia, Silvio decidiu levá-lo novamente ao estúdio. Não para usá-lo, mas para observar. Queria saber se o relógio agiria por conta própria. E agiu. Minutos antes da gravação, sem que Silvio tocasse nele, o relógio começou a vibrar. O público se agitou. As palmas surgiram antes do sinal. A energia estava alta demais, quase exagerada. Era como se alguém estivesse forçando o clima, empurrando emoções além do natural. Silvio sentiu um desconforto profundo. Aquilo não era alegria espontânea, era induzida. Quando as câmeras desligaram, o relógio parou. Silêncio absoluto. Silvio ficou olhando para ele por longos segundos. Então falou em voz baixa, mas firme. "Palco não é tudo. Emoção não é botão." O relógio não respondeu, mas Silvio teve certeza de que havia sido ouvido. Naquela noite, ao colocá-lo novamente sobre a mesa, percebeu algo que gelou sua espinha. O relógio não estava mais marcando lembranças passadas. Estava avançando, como se estivesse aprendendo, planejando. O mistério agora era maior do que ele imaginava. O relógio não apenas media o impacto do tempo, ele queria controlá-lo. E Silvio Santos começava a entender que, se não tomasse uma decisão em breve, o próximo capítulo daquela história poderia não ser dirigido por ele. Silvio Santos acordou naquela manhã com uma certeza desconfortável. O relógio não era apenas um objeto curioso. Ele tinha intenção, desejo e, acima de tudo, vontade de aparecer. Ao entrar no estúdio, Silvio sentiu isso com clareza. O relógio, agora em seu pulso novamente, parecia mais pesado, como se soubesse exatamente onde estava. Antes mesmo da gravação começar, algo incomum aconteceu. O público começou a se agitar sem motivo. Pessoas riam, outras batiam palmas, algumas enxugavam lágrimas que ainda nem sabiam explicar. Silvio observava tudo com atenção de veterano. Aquilo não era natural, era antecipação forçada. O relógio estava esquentando o auditório. "Calma lá, meu amigo", murmurou Silvio, ajustando o paletó. "Aqui quem conduz sou eu." As câmeras ligaram. No instante em que Silvio pisou no palco, o relógio vibrou com intensidade. Os ponteiros giraram sozinhos, quase eufóricos. A plateia explodiu em aplausos, longos demais, altos demais, ensaiados demais. Silvio sorriu, como sempre fazia, mas por dentro sentiu um arrepio. Era como dividir o palco com alguém invisível, alguém que queria mais do que aplausos, queria controle. Durante o programa tudo parecia exagerado. As piadas arrancavam gargalhadas absurdas. Comentários simples provocavam emoção profunda.
Silvio improvisava, mas sentia que o ritmo estava acelerado além do confortável. Cada vez que tocava no relógio sem querer, o clima mudava instantaneamente, como se alguém mexesse em uma mesa de som emocional. Em um momento de ousadia ou cansaço, Silvio resolveu testar os limites. Aproximou o pulso do microfone discretamente. O efeito foi imediato. O público começou a rir sem parar. Riam de nada, riam de tudo. O som ecoava alto, quase ensurdecedor. O relógio vibrava em êxtase. Silvio levantou a mão, pedindo silêncio. Aos poucos, as risadas cessaram. Ele respirou fundo e falou: "Sério, algo raro naquele palco. Alegria é coisa séria, não se força, não se aperta botão." O relógio tremeu. Pela primeira vez, pareceu contrariando. Os ponteiros giraram rápido demais. As luzes do estúdio piscaram por um segundo apenas, mas suficiente para Silvio entender. O relógio não gostou de ser confrontado. Nos bastidores, após o programa, Silvio tirou o relógio do pulso e o colocou sobre a mesa, distante. O estúdio parecia mais silencioso do que deveria. O objeto continuava vibrando, como se estivesse inconformado, pedindo mais tempo de cena. "Você quer palco", disse Silvio, olhando fixamente para ele. "Mas palco não é dono de ninguém." Naquela noite, ao chegar em casa, Silvio encontrou algo inesperado. O relógio estava marcando um horário diferente de tudo o que já havia mostrado. Não lembranças, não emoções, mas futuro. Pequenos flashes surgiam em sua mente. Plateias reagindo de formas exageradas, programas fora de controle, emoções artificiais tomando o lugar das verdadeiras. Silvio sentiu um peso no peito. Se continuasse usando o relógio, poderia criar o maior espetáculo de todos os tempos. Mas vazio, artificial, um sucesso sem alma. O relógio queria ser estrela, mas toda estrela que brilha demais, cedo ou tarde, ofusca tudo ao redor. E Silvio Santos começava a perceber que o verdadeiro desafio não era entender o relógio, era decidir até onde permitir que ele brilhasse. O estúdio estava vazio, nenhuma câmera ligada, nenhuma luz forte, nenhum aplauso ensaiado. Apenas Silvio Santos, sentado na primeira fileira do auditório, observando o palco silencioso, como quem encara um velho amigo depois de uma longa conversa. Em suas mãos, o relógio. Pela primeira vez desde a compra, ele parecia quieto de verdade, sem vibração, sem vontade, sem pressa. Silvio havia tomado sua decisão. O vendedor apareceu sem fazer barulho, surgindo no corredor como se sempre tivesse estado ali. O mesmo terno cinza, o mesmo sorriso enigmático, o mesmo olhar de quem entende mais do tempo do que deveria. Sentou-se ao lado de Silvio sem pedir permissão. "Veio devolver", disse o homem, sem perguntar. Silvio assentiu lentamente. "Esse relógio é bom demais para mim e perigoso demais para o mundo." O vendedor pegou o objeto, observando os ponteiros com atenção. Pela primeira vez, eles se moveram de forma suave, tranquila. "Poucos percebem isso", comentou. "A maioria prefere usar até quebrar." Silvio deu um leve sorriso. A alegria forçada dura pouco. O público sente, sempre sente. O homem assentiu e se levantou. Antes de ir, virou-se e disse: "O relógio nunca marcou o tempo comum. Ele marca o que fica, o que ecoa, o que permanece quando o programa acaba." Silvio ficou sozinho novamente. Nos dias que se seguiram, algo curioso aconteceu. Sem o relógio, os programas continuaram fortes. O público ria, se emocionava, vibrava, não por influência externa, mas porque queria. As pessoas comentavam que havia algo diferente no ar, algo mais verdadeiro, mais leve. Silvio notava isso e sorria em silêncio. Certa noite, ao caminhar pelo estúdio vazio, percebeu algo no fundo do palco, um reflexo dourado no chão. Aproximou-se e viu nada.
Apenas o próprio reflexo, envelhecido, sereno, satisfeito. O relógio não estava ali, não precisava estar. Silvio entendeu naquele instante. O relógio nunca foi o segredo. Ele apenas confirmou algo que já existia. O verdadeiro tempo não estava no pulso, nem nos ponteiros, nem nas lembranças acessadas. Estava nas risadas que atravessavam gerações, nas frases repetidas por quem nem viveu aquela época, nos domingos que se tornaram memória coletiva. Estava no fato de que, mesmo quando o programa termina, algo continua. O tempo eterno não se mede, se sente. Em algum lugar desconhecido, o vendedor guardava o relógio em uma caixa simples. Os ponteiros agora giravam lentamente, satisfeitos. Haviam cumprido seu papel. Encontrado alguém que não precisou dele para ser eterno. De volta ao palco, Silvio Santos ajeitou o microfone, olhou para a plateia e fez o que sempre fez de melhor. Conduziu o tempo sem precisar controlá-lo. E o relógio finalmente marcou o horário perfeito. Não no mostrador, mas na história.